it right through me. Ooh, baby. A bird in the hand is worth two flying. When it came to love, I knew you'd be lying. It could have been a fine thing. Would have been a major attraction with no other thing. Offering a no hard distraction. Come on, get up, get underway. Bring you love. Ooh, baby, you wouldn't have found a more dumb hero. You'd have started enough, counted the seas. Look, the light. Hi, sailor. Want a ride? Ready. You're a godsend. I've been telling you that for years. Your sunroof work? Benjamin, it's raining. You must have noticed. You're all pruny. That's not to happen. I can't get my umbrella closed. My God, how old. I'm learning to live with it. Yeah, I bet it's not easy. People can be so cruel. How would you know? Your umbrella folds up. Umbrellas aren't the only prejudices people have, you know. Freddie. Sorry, I was just reaching for the gear shift. Tem certeza? Olha, eu não levaria um minuto para contornar o quarteirão e deixar você na porta. Fred, fique sabendo que o diabo está solto pelas ruas e garanto a você que ele está furioso. Eu não vou dar uma segunda chance. Ei, espera aí, Vencini. Você não está lidando com um amador, Benjamin. Afinal, eu sou um corredor profissional. Droga! Escuta, eu tive uma ideia. Por que você e eu não fazemos uma sociedade vendendo ações do prêmio do seu seguro de vida? Benjamin, você tem umas ideias horríveis. Eu vendo a minha parte por $1000. Ah, deu fora. Alguém se machucou? Eu acho que sim. Me desculpa, tá?
Não, a culpa foi minha. Não, eu estava indo depressa demais. Não, eu não devia ter recuado se pelando para trás. Isso é seu? Era. Mas não faz mal. Eu não vou precisar quando parar de chover. Você pode me ajudar? Ah, desculpe. Obrigada por salvar isto. É uma jarra de cristal para mim. É o que eu podia fazer depois que isso ficar na força. Você é dessa cidade? Você não é. Bom. Obrigada por tudo. De nada. Escuta. Você não vai fazer nada hoje à noite? Hoje eu vou para Paris. Ah. E quando você voltar? E por que não? Meu nome é Jack Howard. Eu trabalho para o Time Europeu. Me liga na sexta-feira. Ligo na sexta. Brown e Shackleton, detetives particulares. Sr. Browning, olha só como está, todo molhado da cabeça aos pés. Pode pegar uma pneumonia. Eu já peguei uma pneumonia, Margaret. Escuta, por que você telefonou? Bem, se não me parecesse tão importante, sabe que eu não teria ligado. Eu sei. Ele insistiu em falar com o senhor hoje, mas não quis dizer por quê. Tentei desesperadamente saber, mas ele não me disse nenhum nome. Só disse que era muito importante e de muita urgência. Tá legal. Por que você não vai almoçar? Vai? Ah, toma. Está chovendo. O senhor quer que eu mande trocar o pano dele? Não. Esse guarda-chuva já era. Pode matar e enterrar. Enterro tradicional? Boa, Margaret. É muito boa. Essa é boa. Benjamin Brown. Meu nome é Kimby Charles. Falei com a sua secretária. Desculpe. Pode sentar. Eu estou tentando curar o meu resfriado. Mas não estou conseguindo nada com ele. Em que posso servi-lo? Eu quero comprar proteção para uma pessoa. Ah, sei.
A primeira complicação, sabe, Sr. Charles, é que eu não sou um guarda-costas. Eu sou detetive. Talvez eu possa recomendar para o senhor um bom serviço de segurança. Eu quero o senhor, Sr. Browning, porque sei que fará um bom serviço. E sei que será discreto. O senhor conhece o meu trabalho? Só a sua licença de trabalho. E seria uma pena ela não ser renovada quando começa a ir tão bem, não é mesmo? O senhor é do crime organizado? Eu sou do parlamento. Uhum. É a mesma coisa. O nome dela e o endereço. Tenho motivos para acreditar que ela corre sério perigo e eu quero que comece imediatamente. Uma mulher, não é? Sem perguntas, Sr. Browning, apenas proteção. O perigo deve passar dentro de poucos dias, no máximo uma semana. Eu entro em contato. Quer me emprestar seu guarda-chuva? Senhorita Elliot. Oi, senhorita Elliot. Olá. Oi. Senhorita Elliot. Oi. Tem alguém em casa? Oi. Oi. Senhorita Elliot. Não, meu jovem, eu creio que não houve engano, não. De acordo com a sua ficha, a sua HTV foi definitiva. O que é HTV? Hora do término de sua vida. Por favor, assine aqui, sim? Eu estou assinando o quê? Está tomando conhecimento de que está morto e de que concorda com todos esses termos e condições.
Eu tinha medo que isso acontecesse. Mas eu não me sinto morto. É um mero detalhe técnico, Sr. Browning. Está definitivamente morteotó. Teotó. É, Mortinho da Silva. O papel torna isso oficial. Olha aí. Browning. Material marginal incompleto. Muito bem. Eu sou o Sr. Higgins e sou o seu consultor. Feito antes de Guerra nas Estrelas. Como produto humano, o senhor está agora na estação de aferição do destino intermediário, onde será então determinado se subirá para a estação do paraíso ou se descerá para a de danação eterna. Para nos ajudar a tomar essa decisão, o senhor será encarregado de uma missão de avaliação final antes de prosseguirmos. Isso quer dizer que tem que voltar. Voltar? A sua missão de avaliação final é desvendar o seu próprio assassinato. Meu próprio assassinato? Isto não é cerimônia de casamento, Sr. Browning. O senhor não é obrigado a ficar repetindo tudo que eu digo. Parece que um homem inocente foi acusado do seu assassinato, assim como o de Patricia Elliott. O nome dele é Quimby Charles. É o homem que me contratou. Não é o homem que me contratou. Moça do Society, amante e assassinato. Ora, aquele desgraçado me enganou. Por favor, modere sua linguagem, Sr. Brown. Lembre-se de onde está. Leve isto aqui ao DRPR. É aquela segunda porta ali no corredor. Pra que é isso aí? Para requisitar um corpo. É claro que não pode voltar no seu próprio corpo. Ah. Por que não? Ora, essa porque tem um buraco. Onde é a porta? Sente-se, por favor, Sr. Browning. Comunicado aos recém-chegados. Hoje é o último dia de inspeção para as aulas de pintura em vídeo. E não esqueçam que Diógenes, o treinador de esportes, está procurando bons jogadores de vôlei. 779, número do voo. Bem-vindo. É só seguir a linha vermelha. Ah, viu? eu esqueci de dar uma noticiazinha extra. A Sociedade Astral de Espetáculos cancelou a exibição de hoje de auréolas para os heróis. Só seguir a linha vermelha. Olha aí, está prontinho. Pode. Mas eu estava lá É dizendo só que era pra vir seguir pra a linha cá. vermelha. Como é que você morreu? Olha, eu não quero falar sobre esse assunto. É uma coisa pessoal. Seguinte, O próximo. foi no meu aspirador de pó. Identificação no computador. Como é? O número de sua identificação no computador. Ah, eu nem sabia que tinha. É só seguir a linha vermelha. BJB 779. Tá legal. 7 meses. 6 se não quiser escolher o sexo. Próximo. Oh, peraí. Você não tá entendendo. Eu tenho que voltar agora. Hoje. Agora mesmo, vai. Se desse para entender o que esses palhaços escrevem. Siga a linha vermelha. O Sr. Higgins acha que se deve moderar a linguagem aqui. Quer saber o que o Sr. Higgins deve fazer com a linguagem? Não quero não. É só seguir a linha vermelha. Para retorno imediato se escreve SIR.
SR? Ser inferior retornável. Antropóide, bovino, equino, roedor, marsupial, paquidermo, crustáceo, espera um pouco. canino. Espera um pouco. Eu não vou voltar como animal. Eu quero uma pessoa. Eu tenho um compromisso. Tenho que elucidar um crime, tirar um homem inocente da cadeia. Como é que eu posso fazer isso sendo um animal? Eu tenho um cão, um vira-latas, que vai ser atropelado por um caminhão daqui a 45 segundos. Eu quero falar com o Sr. Higgins. Ele não me falou que era para voltar como animal. O Sr. Higgins sugeriu que o senhor voltasse como um rato. Bastard. I just love the way you say that. Uh-oh. You come with me into the back room, and we're going to make sure you don't go Use back the phone. to... Eu volto já. Não, espera um pouquinho. O que Até você lá. acha de... O que diz aquele caminhão, hein? Eu garanto que brevemente teremos outro. Você não está com tanta pressa assim. Não, tô sim. Tô com muita pressa, mas muita pressa mesmo. Olha, aquele caminhão, agora mesmo, eu juro, eu quero agora mesmo, eu quero. Tudo bem, deixa pra lá. Mas, quando você voltar, não vai escapar, hein? O que foi? Pelo amor de Deus, sai! Pelo amor de Deus, escapei por pouco. Puxa, quase. É, senhor. Siga isso. É espantoso como as coisas crescem vistas aqui de baixo. Bom, nem tudo, né? Depois horrível, me deixaram um pouco resfriado. Vai ver, eu também estou com vermes. Espera aí, como é que eu vou atravessar Londres? Espera aí, isso aqui não está parecendo Londres, isso aqui está parecendo... Paris! Mas como é que eu vou para Londres? Eu te ligo hoje à noite. Vai estar em Londres ou na casa de campo? Londres. Ai, que sorte. Sabe o número novo? Sei. E lembre-se, Jack, sexo, senão não vende livros, né? Trate de fazer os contratos. Falaremos sobre sexo depois. Não me provoque, Jack. Você sabe o que eu sinto por você. É como um pai. Eu vou tentar me lembrar. Barney, está me dando uma oportunidade fantástica. Eu te agradeço muito. Basta escrever um bom livro. Eu te ligo hoje à noite. Não quero saber de conversa. Não gosto de cachorros que morrem. Tentou me atirar do carro. Eu não tive outro jeito. O que é que eu vou fazer com você? Bom, nós podíamos... Isso vai acabar virando um caso de perversão. Obrigado. Obrigado. Doesn't mean this has to be the end. Fading dreams grow cold as ice. And I got a feeling that we will meet again when we return to paradise. Quer dizer BJD 779? Se eu pudesse falar, eu diria, mas não ia acreditar, então deixa pra lá. É tão pequeno que vou te chamar só de BJ. Não fala assim. Eu tenho um complexo de ser baixinho. Perfeito. Está indo para onde eu preciso ir. Isso. Entra na próxima rua e depois... Não. Pera, desculpa. É na outra. Me dá uma chance, né? Já pensou como minhas perninhas ficariam cansadas se eu tivesse que atravessar toda Londres? Não, pera. Me dá mais uma chancezinha, tá? Não, aqui, ó. Vai ficar numa boa. Aqui, isso. Isso aí.
Bom, eu já vi que a gente vai ter que se separar. Não é porque eu queira, não, entende? Não foi possível dar uma ajudazinha à nossa amizade, mas é que eu tenho essa missão, não ia dar em nada mesmo. No futuro, quem sabe, né? Vamos ser realistas. Agora eu sou um cachorro e você ainda é uma pessoa. Uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci. Mas, sinceramente, em que isso pode dar, né? Você conhece alguma cachorrinha poodle bem sexy? Senhorita Howard, fez boa viagem? Como está a tarde? Formidável. Aliás, está quente para esta época do ano. Pega minha mala, assim eu vou levar o meu cachorro. Sim, senhora. BJ? BJ! Pelo amor de Deus, eu sempre choro quando me despeço. Eu só precisava de uma curva esquerda. Ela não quis fazer uma curva esquerda. Tá certo, tá certo. O que é isso? Legal. Uma Echarpe rosa. Por que as mulheres insistem nesse tipo de lance? O que é que eu vou fazer com isso? Me amarrar? Já estou com crise de identidade sem precisar usar Echarpe rosa. Tá jóia. Agora melhorou a aparência. Racista. Vamos ver no que isso vai dar. Olá, como vai? Talvez você se lembre de mim. Eu fui morto aqui, bem aqui. Ai. Obrigado, hein? Obrigado pela gentileza. Gentileza britânica, não é? Muito obrigado. Não tem problema, não. Tem que ter um jeito. Outro jeito qualquer. Havia um jeito qualquer. É isso aí. Opa, peraí. Eu gosto de gatos. Pelo menos gostava. Ah, é você? Higgins me disse que você estava chegando. Eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Sou eu, idiota. Eu também sou um retornado. Fred? É eu mesmo. Eu consigo ouvir o que você pensa? Deus escolhe caminhos tão estranhos, mas todo mundo lá em cima é igual, não é? Mas o que aconteceu? Ah, você não vai acreditar. Há uns 6 quarteirões daqui, eu tomei um atalho para uma rua de mão única. E olha, eu nunca pensei que um caminhão tão grande pudesse entrar numa rua tão pequenininha. Meu carro está igual uma folha de papel. Me passaram pelo balcão de retornados dentro de um saquinho plástico, imagina. Mas olha, a janela da cozinha de Patrícia Elliott é aquela que tem um albatroz de porcelana no parapeito. Fred. O trinco está quebrado, não há problemas para entrar. Não, Fred. Eu subi até lá para roubar comida na geladeira dela hoje de manhã. Foi só uma boquinha, mas tudo ficou tão horrível depois que ela morreu. Bom, eu tenho que ir. Eu adorei os seus grandes olhos castanhos. Tchau, Fred. Vai vir, a gente se encontra, né? Ah, se encontrar o Higgins, diz a ele para não mandar os ratos. Eu comi um e achei horrível. Horrível.
Epa. Que é isso? Pelo amor de Deus. Ela é uma mulher rara. Era uma mulher rara. Eu queria ter uma ideia do que estou procurando. Onde estão as pessoas? Preciso de fotos de gente. Compromissos para o dia 16 de outubro. Ela foi morta no dia 15. Por que o calendário está no dia 16? Compromissos para o dia 14. Não há o dia 15. Está faltando a página. Preciso de uma pista. E de um par de mãos. Higgins, você é um idiota. Agora sim. As pistas são feitas de números de telefones. Dois, 8026. É isso aí. 24226. Meu Deus do céu, errei. Como um dedo faz falta. Mas é lógico. É só segurar o lápis com a boca. 2. Galeria Needham. Nunca ouvi falar. Alô? Aqui é da Galeria Needham. Alô? Alô? O quê? Alô? Alô? Por que está respirando tão forte? É um telefone movendo. Já é um começo. Onde será essa Galeria Needham? Deve ter no catálogo de telefones. Engraçado. Não me lembro. Eu não tenho nem um pouco de certeza de que deveria estar fazendo isso. Eu não posso ter problemas com a Scotland Yard. Já tive que aumentar a despesa com segurança. Meus inquilinos já estão nervosos. E eu só quero que isso acabe logo. É claro que pode compreender isto. Se houver alguma coisa imprópria, vão fazer uma onda enorme. Sr. Easton, por favor. Garanto que não farei nada errado. Agirei muito rápido. Não precisa se preocupar com coisíssima alguma.
PJ? O que está fazendo aqui? Oh, meu Deus. Eu não sabia que Patrícia tinha um cachorro. Todos os animais devem ser registrados. A Scotland Yard vai pensar que eu estava escondendo alguma coisa. Eu acho que não. Eu não ouvi. Não acho que ele pertencia a Patrícia Elliott. Está aqui no apartamento trancado. A que conclusão se pode chegar? Ele estava em Paris hoje de manhã. É claro que está enganada. Como um cachorro ia viajar de Paris para Londres? Eu que trouxe. Ah, então ele é seu? Não, não é. Então é da Julie Elliott. Não, eu acho que não. Então, eu não estou entendendo mais nada. Eu também não. Então somos 3. Queria que você pudesse falar. Não é a metade do que eu queria. Cadê minha Sharp rosa? Cadê o quê? Nada. Mandei para a lavanderia. Está fazendo essa história para a revista de mexerico? Eu vou ligar para a Scotland Yard para saber se querem que eu envie para o depósito de animais. Depósito de animais? Para a cadeia. Ora, por que eu não levo ele para casa comigo? Oh, meu Deus, não. Isso seria impossível. Ninguém engana a Scotland Yard e fica impune. É possível que agora eles nem acreditem em mim, mas eu prefiro enfrentar tudo hoje com um engano honesto a ser apanhado amanhã com uma mentira escrita no rosto. Não iria conseguir isso. Oh, meu Deus. Eu adorava essa cadeira. Oi, Margaret. Cancele tudo para hoje e atenda as ligações. Eu preciso pensar um pouco. Com licença. O senhor Shackleton, está? O senhor Shackleton sou eu. O senhor Browning achava que dava importância a ter 2 nomes na porta e disse que os nossos eram sonoros, juntos. Olha, eu sinto muito. Eu sei que é uma péssima hora, mas é que eu queria fazer só umas poucas perguntas. E gostaria de ver a sala do Sr. Browning, se achar que é possível. Eu estou escrevendo um livro. Ou melhor, vou escrever um livro sobre o que aconteceu. Melhor ainda, por que aconteceu. A culpa é minha, sabe? A culpa é toda minha. O homem ao telefone fez parecer que era tão urgente que eu pensei que estava fazendo a coisa certa. O Sr. Browning nem viria aqui naquela manhã. Eu chamei ele, estava de cama, com um resfriado horrível. Não pode se culpar. Eu posso, sim. Acho que aconteceria de qualquer forma. Desculpe, não quis dizer isso. Este é o Sr. Brown? Oh, meu Deus. O que foi? Eu conheço ele. Eu conheci ele. Como é seu nome? Jack Howard. Eu acho que isso é impossível. Meu nome? Que eu conhecesse. Seu nome estaria no caderno. Não, eu conheci ele naquele dia. Deve ter sido o dia em que ele foi... Bom, estava chovendo a beça. Eu estava correndo atrás do ônibus e nós
Demos um encontrão. Ele estava carregando um guarda-chuva muito esquisito que eu inutilizei quando caí em cima dele. Eu não fiquei sabendo nada dele. Você quer conhecer a sala dele? Eu gostaria, sim. Nem queria que as pessoas pensassem que era uma pessoa dura e inacessível, mas era um verdadeiro cachorrinho de estimação. Eu não acredito. Mas é verdade. Esse cão é seu. Senhorita House? Está começando a me deixar louca. É, eu sei como você se sente. O que está fazendo aqui? Precisava de remédio para tosse. E você, o que está fazendo aqui? Mas isto não é remédio para tosse, é brandy. Tá, eu menti. Você daria uma história melhor do que estou escrevendo. Acho que eu sou essa que você está escrevendo. Senhorita Howard, está passando bem? Não tenho ideia de como isso é estranho. Entendo. Ele aparece em todo lugar que eu vou. Opa, eu cheguei primeiro. Ele tem alguma coisa a ver com o seu livro? Não. Tenho. Espera um pouquinho. Livro? Pensei que você escrevesse para o Time. Não. O livro é... Sabe, ele não é tanto sobre os assassinatos. Na verdade, é sobre a vida de 3 pessoas. Seus sentimentos, suas emoções, os fatos que as reuniram e as levaram a um fim tão trágico. Ou seja... Por que, por exemplo, uma desenhista decoradora da alta sociedade, interessada em artes, casada com um ilustre membro do parlamento, teria um caso com um detetive particular, obscuro e agoniado para vencer? Ele não era agoniado. E nem havia caso nenhum. Os jornais inventaram tudo. Ele nem sequer conhecia Patrícia Elliott. A menos que, como você, ela o tenha conhecido aquele dia. Como sabe disso? Porque ela não estava na lista. Que lista é essa? Eu tenho uma lista de todas as amiguinhas do Sr. Browning. Não era uma lista, tinha só alguns nomes. É que, no caso de alguma emergência, eu podia sempre localizá-la a qualquer hora do dia ou sempre que precisasse. Entendo. Você gostaria de vê-la? Claro. Preciso falar com alguém que tenha conhecido qualquer um dos 3 envolvidos. Ah, é? Eu também. Escuta, você se importa que eu... E se está planejando mais surpresas? Depois que sair daqui, eu irei para casa. Stanley Tower, sabe onde fica? O rótulo diz que aqui tem tudo que precisa para ter uma vida feliz e saudável. Isso aí é que é comida de cachorro, é? Anda logo, coma. Tadinhos dos cachorros, pelo amor de Deus, hein? Ou come ou fica com fome. Quer apostar?
É. Ah, que beleza. Agora eu vou fazer uma refeição. Um bom vinho. Opa. Espera aí. Se isto for o que eu estou pensando... Ah, meu Deus do céu. Ai, que loucura. Ah, eu vou dar meia volta, voltar para a cozinha e comer minha comida. Depois. Bem feito, viu? Mas valeu a pena. Sr. Charles, obrigada por me atender. Senhorita Howard. Como conseguiu isso? Não permitem cães por aqui. Houve uma experiência desastrosa com um que gostava de comer guardas de prisões. Eu tenho permissão especial, por isso é que ele está aqui comigo. Eu esperava que o senhor o reconhecesse. Por que esperava isso? Há motivos para acreditar que ele pertenceu a Patrícia Elliott. Patrícia não tinha cachorro. Por que acha que teria? Achei ele trancado no apartamento dela. Senhorita Howard, há uma condição para esta entrevista. Ah? Ah, sim. Os meus auxiliares me disseram que é uma boa escritora. Uma escritora honesta. E mais importante, é muito criteriosa, você persegue a verdade. Eu tento. Se eu lhe conceder a entrevista, eu quero que meus advogados tenham acesso ao seu material. Anotações, gravações, fotos, tudo o que seja pertinente ao caso. Por que não me disseram isso antes de eu ter o trabalho de vir aqui? Porque eu queria que ouvisse os motivos de mim mesmo. Bom, então isso o senhor conseguiu. Estou ouvindo. Eu não matei Patrícia Elliott. Quero ficar livre dessa acusação e que o culpado seja preso. Suas pesquisas podem descobrir alguma coisa que talvez venha a ajudar. É tudo muito simples. Bom, suas impressões foram achadas na arma do crime. Era uma faca de cozinha. E eu sempre cozinhava. Então, estava morando com ela? Passava bastante tempo lá. E como a conheceu? Na condição, senhorita Howard. Eu concordo. Ótimo. Quero perguntar mais uma coisa. Ele fica sempre tão atento às conversas? O senhor ia ser o próximo primeiro-ministro? Seria possível. Se o titular deixasse o posto, se o partido continuasse no poder. Por enquanto é tudo duvidoso. Principalmente o senhor estando preso. Como eu já disse, senhorita, eu costumava só cozinhar. Matar, não. Bom, até agora as minhas pesquisas podem ser resumidas assim. Me disseram que Quimby Charles é inocente da morte de Patrícia Elliott, a qual não estava tendo um caso com um detetive particular que nem havia conhecido. E se tudo for verdade, eu não tenho nenhuma história. E se não tenho história, eu não tenho livro também. E se não tenho livro, tenho que voltar para a revista Time. E eu quero que a pessoinha que está dentro desta máquina saiba que isto me deixa pau da vida.
Foi uma coisa bem vulgar isso que eu disse, não foi? Foi, mas muito acertada. Mas o que é isso? Um rally, por acaso? Ah, galerinha Windham, naquele telefone. Interessante como as grandes inteligências combinam. Peraí. Ei, por que você está fechando a janela? Não está chovendo? Hoje você vai ter que ficar de fora, criança. O quê? Não. Peraí. Eu sou amante da arte. Qual é? Sr. Edger, sou Jacqueline Howard. Falei com o senhor ao telefone. Ah, sim, como vai? Sobre a senhorita Elliot. Aceita um pouquinho de champanhe? Ela sempre vinha às nossas mostras. Desde esta peça, ela me pediu para reservá-la. E talvez comprasse essa também. E essa sua esquerda, Montaner, é um dos seus favoritos, sabia? Aliás, foi ela quem o lançou ao comprar sua obra em 2 peças, Adão e Eva. Prazer em revê-lo. Por aqui, por favor. Fique à vontade. Então, a senhorita gostaria de conhecê-lo? Eu gostaria muito. Jeffrey, está me evitando? Lady Chalmers, como vai? Quero apresentar a senhorita Howard. Ela está escrevendo uma história sobre a tragédia de Patricia Elliot. Patricia estava redecorando o apartamento de Lady Chalmers quando... Ela já estava terminando meu corretor. Eu não sei o que fazer. Eu estou perdida. Sinto muito. Bem, eu vou ver se encontro o nosso artista enquanto as senhoras batem um papinho. Até já. Com licença, sim. Que horrível. Ele usa uma coluna detestável. Ainda assim encanta verdadeiras multidões. Veja, as irmãs Otávia. Você conhece as irmãs Otávia? É claro que conhece. Todos conhecem as irmãs Otávia. Lá está a Pamela Netwick. Ela veio com 2 homens. Por acaso conhece Queen Charles? Querida, eu conheço todo mundo. O que foi isso? Um cachorro. Mas que mulher fresca. Olha, se você me envergonhar mais uma vez, eu prendo você em casa ou vou acabar entregando você a primeira carrocinha que passar. Entendeu? Entendeu. Não gosto que falem assim. Eu não gosto que me façam essas ameaças. E quero ter um par de mãos. Eu podia contar como certa a vinda de pelo menos um de meus trabalhos cada vez que ela fazia uma decoração. Mas aí, de repente, ela sumiu para sempre. Mas... Ora, por que tanta conversa? Vamos beber, é melhor. Por favor, continue. Realmente, eu deveria voltar ao meu trabalho. Porque eu preciso manter as minhas mãos em atividade. Pois então ela simplesmente desapareceu. Sinto muito. Eu preciso realmente manter as minhas mãos ocupadas.
Que tal na minha casa mais tarde, no terraço, à luz de velas? Não, na minha. Mais cedo, luz normal, você janta comigo. Às 7 horas? Ele não é maravilhoso? Adoraria ter um romance com ele. Nem tanto, é claro, com Lord Redwood. Ele quer conhecer você, uma pessoa inofensiva. É o 27º da fila para a coroa, um amor de homem. Solta bolhas quando fala, coitadinho. Oh! Veja! Alistair Packard vai ser o primeiro-ministro graças à pequena indiscrição de Quimby. São todos tão maçantes. Vai ser bom ter uma companhia agradável. Vamos andando. Alistair, que bom ver você. Clara. Lady Chalmers. Vamos apresentados por Lady Alcott. Claro. Acho que você a conheceu da Suíça. Disse que você estava se chafurdando na neve. A palavra está certa, não é chafurdar. Tem um som tão safado. Com licença. Prazer. Meu nome é Alistair Packard. Eu sei. Eu peço desculpas. É Jacqueline Howard. Ela está escrevendo um livro sobre Patrícia Quimby e aquele detetive. Que espécie de livro? Você não precisa compreender, só precisa sentir. Eu sinto, por isso é que nós estamos saindo. Você precisava conhecer a doceira que eu conheci hoje. É mesmo? De verdade. Minha mãe dizia que quando eu era menor... Maravilha. Champanhe. Não vai me fazer mal, não. Eu não tive a oportunidade de conhecer Patrícia. Nós fazíamos parte do mesmo círculo. Bom, na verdade, eu a conheci numa dessas exposições e ela estava... Ô, diabo, por que você está me olhando? Você nunca me viu mais gordo. Bijota, venha cá. Esse cachorro é seu? Por acaso. Mas estava dizendo que conheceu Patrícia Elliott numa exposição? Há quanto tempo foi isso? Eu lamento muito, mas eu tenho que me retirar. Talvez possamos continuar em outra ocasião. Peraí, me larga! Eu tenho que seguir esse cara! Como é o nome dele? Quem é ele? Eu largo meu pescoço! Aí me larga, boss! Eu tenho que seguir esse cara! Está dando mais trabalho do que tem direito. Se é pra você ficar num lugar, é melhor ficar aqui. Porque senão vai acabar virando sabão, está entendendo? Está? O que é preciso fazer para ser expulso daqui? Mas aí... Bom, como eu estava dizendo, ele chegou e falou que não sabia o que fazer da vida. Oi, tudo bem? Ai, meu Deus, cruze! Pelo amor de Deus! É grande, mas é burro. Droga! Se eu não estivesse em meu juízo perfeito, diria que você está me seguindo. Vem cá.
Quem, eu? Um cachorro? Seguir você? Desculpa, opa, desculpe, mas agora tem que dar no pé. Pera, ai, eu volto mais tarde. Agora não me larga, seu... Ou esse desgraçado é maluco ou sabe de alguma coisa? Tu me larga, seu... Tá me enforcando. Eu tenho a estranha sensação de que pode ser o meu fim. De novo. Olá. Solta esse cachorro! Solta esse bichinho! Madame, por favor. Madame, você é um monstro! por favor, fazer pare isso com com o isso, bichinho! Ele tem que ser maluco. Como pode saber alguma coisa? De qualquer forma, é perigoso. Opa! Davi, Golias, sai! Dos clientes dela. Eu não vou tocar em nada, a não ser nos arquivos, eu prometo. Escuta aqui, o senhor pode até pegar a relação pra mim. Eu disse ninguém. Isso me inclui também. Ficaram preocupados porque o cachorro fugiu e selaram um apartamento. Ninguém pode entrar a não ser depois do julgamento. Seria melhor morrer de novo debaixo daquele caminhão. Desde que você com certeza já ouviu esse tipo de linguagem antes, eu não vou repetir. Entende? Eles disseram não. Barney, eu preciso dessa relação de clientes. Então eu sugiro que ache alguém com amigos da Scotland Yard. Esse livro, Grandes Erros da Scotland Yard, só me deu inimigos lá. Falei com o Point Charles hoje. E daí? Eu acredito que ele seja inocente. Por favor, não se perca de aqui. Ele é muito convincente. Claro. Ele é um político. É da profissão. Você é um cínico. Como eu poderia chegar à minha idade sem ser um cínico? Além disso... Eu sei. Combina com a profissão. É. Oi, você por aqui? Você não está vendo que hoje tem retiro espiritual? Não. Palavra não pode não, hein? Não faz isso não. Aqui dentro não, faz isso não, hein? George, você viu aquele cachorrinho que estava comigo de manhã? Não. Se perdeu de novo? Eu não faço a menor ideia. Se aparecer, deixa ele entrar e me avisa, tá? Sim, senhora. Tá me entendendo, né? É só um detalhe de comunicação. Mesmo com grandes diferenças entre dois indivíduos, tá por dentro do lance, não tá? Dá pra ter experiências em comum, uma afinidade intelectual. Eu tô vendo que você tem inteligência. Eu queria curtir a sua cor, que você entende? Bom, chegamos aqui à minha casa, mas vamos almoçar um dia juntos, tá? Falar de negócios. E até breve, hein? Fecha essa porta, fecha essa porta! Onde você estava? Obrigada. Está com um cheiro horrível. Passou o dia num depósito de lixo, é? Quase. E quem é esse careta aí? Então não havia ninguém em especial na vida dela? Bem, eu não posso falar pelo ano que ela passou fora daqui, mas antes acho que ela brincou bastante. Ela fez o quê? Bem, ela
Ela conheceu homens diferentes. Ah, conheceu muitos homens. De todos os tipos, todas as idades, sempre alguém diferente. Eu não sou assim. Eu sou monógamo. Você é ridículo. Para mim, só pode existir uma. Segura aqui. Vou pegar os frios. Pronto. Vai embora. Eu já disse para ele ir embora. Vá! Tá pedindo, meu ceboso. Tá pedindo. Ei! O que está fazendo? É nada. Eu deixei cair um guardanapo. Então, ela sumiu por um ano. Você sabe onde ela se meteu? Ela não disse para onde foi. O Jeffrey disse que ela foi para algum lugar na Suíça, mas foi apenas um boato. Como ela estava quando finalmente voltou? Ela era a mesma Patrícia? Desculpe, eu não posso me concentrar. Estar perto de você assim me faz ficar... Eu não sei. É como eu nunca havia me sentido. Eu sei que isso pode não parecer sincero, mas... Entendo. Mas é sincero. Eu estou sendo honesto com você. Eu tenho dificuldade para expressar meus sentimentos, mas você... Você me faz querer dizer coisas. E fazer coisas. Uma gracinha esse cachorrinho. Obrigado, mas eu não posso deixar de perguntar o motivo de ter escolhido esse tema. Bom, não é bem a história da tragédia. É a história por trás da tragédia. Ou seja o que for. O que quer dizer? Acredita que Quimby Charles seja culpado? Acho melhor deixar essa pergunta para o shooting, senhor. Na verdade, ainda não pensei muito no assunto. Eu não quero ser impertinente, Sr. Beckett, mas não é fácil acreditar nisso. Essa história toda não garantiu sua mudança para a residência oficial do primeiro-ministro? Ora, senhorita Howard, eu já vi que a pertinência não é uma das suas virtudes. Eu peço desculpas. E eu aceito. Em que mais posso ajudar? Conheceu Patrícia Elliott? Na verdade, não. Só ligeiramente, mas conhecemos muitas pessoas comuns. Portanto, se eu puder ajudar na sua pesquisa, por favor, não deixe de me procurar. É muita bondade, obrigada. Desculpe, o Sr. Beckett não pode ser interrompido antes das 11 horas. É a sua hora de meditação. Ele mandou que o interrompesse quando precisasse de ajuda. Eu estou precisando agora. Eu sinto muito, mas nem se discute. Pode deixar o seu nome ou voltar depois. O que a senhora quiser. Oi? Ora, como vai? Não sabia que íamos nos ver tão cedo. Eu preciso de um favor. Se preferir, posso voltar depois. Não. Por favor, entre. E não quero ser interrompido. Seu cão? Mais ou menos. Uma gracinha. Por favor, fofinho. Obrigada. Então, em que posso ajudar? Em nada, talvez, eu não sei. A Scotland Yard fechou o apartamento de Patrícia Elliott. Eu preciso muito ver os arquivos de seus clientes. Não dá pra aguentar. Montaneiro espalha as porcarias dele por todo canto. Bom, eu tinha esperança de que talvez pudesse conhecer alguém que conhecesse alguém. Entendo. Malcolm, pode entrar. Sim, senhor. Meu assistente é muito bom nesses assuntos. Não tenha dúvida de que ele vai ajudar. Senhorita Howard, este é Malcolm Bart. Eu conheci o Sr. Bart na galeria. Prazer em revê-la. Gostou da exposição? Gostei. Ela foi diferente. A senhorita Howard está escrevendo um livro sobre Quimby, Patrícia Elliott e aquele detetive. Sobre assassinato. Eu sei.
Ela me falou disso ontem. Espera aí. Jeffrey disse que ela estava em algum lugar na Suíça, mas... Montaneiro foi sempre um dos seus favoritos. Aliás, foi ela quem o lançou a comprar sua obra em 2 peças, Adão e Eva. Acho que você a conheceu na Suíça. Ela disse que conheceu você chafurdando na neve. Eu quero comprar proteção para alguém. Você queria comprar um motivo, seu desgraçado, mas Não deve ter muito problema. Devo ter uma resposta até amanhã. Ótimo. Então me procure na parte da manhã. Precisamos saber como estão as coisas. Qualquer coisa importante terá sumido até lá, não é? Eu agradeço muito ao senhor. Só espero poder retribuir o favor. Não é preciso retribuir, senhorita Howard. É um prazer. Obrigada. Deixota, vem logo. Pode deixar. Sei como resolver. Quer parar com isso? Desculpe, eu não reconheci o rabo. Cachorrão. Adão e Eva, não há dúvida nenhuma. Exatamente como eu sempre imaginei. O que é que eu estou procurando e onde pode estar? Ih, esqueci do gabinete que se fecha sozinho. Tem que ter alguém aí. Bart. É isso. Não é à toa que é maluco. Vi um cachorro telefonando. Formidável. Podia ter um nome menos comum. Desculpe, Sr. Browning. Não tive a intenção de ofuscar sua vista. Sr. Higgins, o que está fazendo aqui? Por que não se levanta? Mãos! Ah, que legal! Higgins, eu te amo. Não sabe o quanto eu precisava disso. Mas é temporariamente, hein? É só enquanto eu estou aqui. É mais fácil para se conversar. Eu devia ver logo.
Não respondeu a minha pergunta. Por que está aqui? Aconteceu um pequeno problema, um engano. Peraí. Havia alguma coisa aqui que aquele sujeito levou. Que problema? Que engano? Coisa muito rara que eu não sei como aconteceu, mas a atendente do DRBR lhe deu um retornável limitado. Tem que voltar até o meio-dia de amanhã. Mas que incompetente. O que ela está querendo, eu já sei. Por favor, Sr. Brown. Nós entendemos o problema. Apenas não conseguimos achar a solução apropriada. A solução não sou eu. E não vou embora antes de terminar. Creio que sua chance de escolha é pequena, a não ser que o senhor queira ficar aqui até a hora do fim da vida do cachorro. Eu não posso acreditar. Está tudo começando a acontecer. As peças estão finalmente encaixando. Eu sinto muito, Sr. Brown, mas acontece... Olha, isso não é hora para fazer confissões. É hora para se agir. Mande conseguir uma prorrogação. Eu tenho que correr. Apague a luz quando for embora, tá? Alô? Como é? Eu disse que o seu cachorro está aqui. Ele foi surpreendido pelo guarda de segurança andando pelos corredores ontem à noite. Aquele bonitinho e fofinho. Mas que caretice. Tchau. Mr. Beckett, your 9 o'clock appointment is here. Thank you. When Miss Howard arrives, the dog will be in Bart's office. Oh, meu Deus. Só me faltava acontecer essa. Eu mal posso descansar. Não posso nem escrever meu livro. E agora estou até falando sozinha. Bom dia, Nancy. Bom dia. Ô, Sr. Bart, o Sr. Beckett pediu para ir falar com ele. Ele quer que conheça o embaixador. Tem que haver alguma coisa incriminadora por aqui. Alguma coisa que possa me dar uma pista. Poxa, dia normal de trabalho. Eu não entendo. Aniversário de Beckett, esquina das ruas Redpoon e Wentworth. Queria que ele ganhasse uma faca suja de sangue no seu aniversário. Ei! BJ, você está aí? Sr. Bart! Ai! Eu sinto muito. Foi o BJ que fez isso? Meu Deus, só causou encrenca desde o dia em que chegou. Hoje é aniversário do Sr. Beckett? Acho melhor ir embora. Talvez ele aceite um cão de presente. Olha, eu lamento mesmo muito. Olá, tudo isso. Jackie. Eu estou tão envergonhada. Eu espero não ter causado nenhum problema. Nenhum problema. Malcolm vai receber a resposta da Scotland Yard. Vamos almoçar juntos para tomar conhecimento? Obrigada, seria um prazer. Ótimo. Chez Rivian às 12h30. Perfeito. Eu pago um drink de aniversário. De aniversário? É sim, hoje não é seu aniversário? Está tão longe. Meu aniversário é 3 de março. 3/3. Julguei ter visto uma anotação ali. Eu devo ter lido errado. Então eu vou pagar um drink de não aniversário. Eu aceito.
Muito obrigado, Hermione. Ah, tenha cuidado, Sr. Brown. Não estamos num dos melhores lugares da nossa Londres. Só dá maluco por aqui. O que este lugar tem a ver com o aniversário de Beckett, que foi há 6 meses? Ou que será daqui a 6 meses, dependendo de como se conte? Nada, provavelmente. Ah, mas que burrice. Significa alguma coisa? Por que Bart fez a anotação do aniversário meio ano antes do dia certo? Uma agência do correio. Aniversário de Beckett. Não. Peraí, por que não? Apenas porque é evidente demais. Mas não é obrigatório. Alguém teria que ver a anotação no calendário de Bart para saber que o aniversário de Beckett é em 3 de março ou em 3 do 3. Aí viria aqui, acharia uma caixa postal e veria que 2 e 2 são 4. Mas neste caso, 3 e 3. Nós vamos almoçar, vovô. Nós vamos almoçar, vovô. Ah, cada vez mais surdo. Tem alguém aí? Alguém pode me ajudar? Eu preciso de ajuda! Tem alguém aí? Segure aquele cachorro! Segure aquele cachorro! Figura de cachorro? Sim, temos cartão postal com cachorro. Mas não precisa gritar tanto. Opa, que diabo é isso aí? Que há? Eu me recuso a acreditar que as pessoas com quem estou lidando são tão enigmáticas. O que quer dizer esse ALP na medalha? Em medalha geralmente se usa frase romântica como TPS, teu para sempre. Ou AAP, Andy ama Patrícia. Ou Alistair é louco por Patrícia. Na música. Eu sei que vi aqui uma foto que a polícia tirou dos corpos. Que diabo? Mas onde foi? Patrícia estava usando a medalha quando eu a achei no chão? Não me lembro. Vamos, Browning, pense. Mas ela estava usando a medalha naquela foto da polícia? Acho que não. Então alguém tirou a medalha antes da foto ser batida. Bart. Ou o próprio Beckett.
É isso aí, muito bom. Alistair era louco por Patrícia. Pelo menos durante 1 ano na Suíça, acho eu. O que explica os boatos, as pinturas e as estátuas. Mas Alistair tinha uma família e uma carreira política. E Patrícia podia arruinar as duas coisas. Principalmente sendo ligada ao seu oponente número 1. Então, puff, Patrícia sumiu. Ah, mas como é que eu provo isso? Como será que Beckett reagiria se um cão aparecesse com a medalha dele pendurada na boca? Simples. Mataria o cão. A menos que o cão aparecesse no meio de um elegante almoço em um restaurante francês. Senhorita Hart? Eu já vou subir. Talvez eu devesse esperar para envolver a Jack. Não, é muito perigoso. Subiu depressa. Iremos ao Harold apanhar um par de paixões. Claro. Eu preciso deles para a festa. Sim. Sabe como Jonathan adora. O que é agora? Vai voltar para o céu, Sr. Browning. Eu lamento, mas seu tempo acabou. Mas eu já disse... Eu já disse que não vou voltar antes de terminar. Vocês me mandaram aqui para fazer um trabalho e eu vou ficar até terminar. Agora vai dar um jeito. Opa. Olá, eu era um pelicano. E você o que era, hein? Jesus Cristo. Sério? Será que você viu um cachorrinho por aqui? Eu vi, sim. Foi a coisa mais louca que eu já vi. Não podia ser de verdade. Ele entrou correndo aqui no beco.
bateu naquele barril, naquela lata ali. Então subiu por aquela parede. Subiu a parede toda e continuou subindo e subindo até o céu. Como super-homem, sei lá. Pensa que eu sou louco, não é? Esqueça o que eu disse a você. Não diz a ninguém não, hein? Eu sabia que não ia acreditar em mim. Escuta aqui, ó. Esqueça o que eu lhe disse, está legal? Vai entortar a cuca. Sr. Brown, nós não temos mais tempo. Ou o senhor vem comigo agora, ou então vai ter que... Você pode garantir que tudo aqui vai dar certo se eu voltar? Nós não temos esse tipo de controle, Sr. Brown. Conhece a doutrina do livre-arbítrio. Nosso chefe não gosta de desobediência. Diga ao chefe que eu falo com ele depois. Tem um cara na cadeia e uma jovem adorável dependendo de um cãozinho que conhecemos. Eu tenho um compromisso para o almoço. Eu tenho que ir. Uau! Ótimo, pode servir. Eu consigo entender a emoção de uma pessoa que está escrevendo um livro, mas só não consigo entender por que justamente este assunto. Na verdade, ele foi ideia do meu editor. Mas seu editor... Com licença, pode me dar um autógrafo? É para minha filhinha. Claro. Obrigado. Obrigada. Aí está. Muito obrigada. Disponha. Então foi ideia do seu editor. Ele é um grande amigo. Alistair, belo discurso. Perdi para você em todos os Obrigado, pontos. Bob. Desculpe. É bastante popular. Pode dizer que sou. Então não conheceu mesmo Patricia Elliott? Não conheci. Nem Queen Charles? Não. Só o conheci quando o entrevistei já na prisão. De qualquer forma, meu editor ia me dar a chance assim que o assunto adequado aparecesse. Algo bem comercial. Para ele, é bastante atual e tem sexo. Para mim, pareceu ser sobre gente realmente interessante. Mas se não conhece as pessoas, como soube que ela... De onde você veio, Bejato? O que é isso? Eu não tenho ideia. Então é verdade. Bem que eu suspeitava. Suspeitava de quê? O grande prêmio. Pegue Alistair Beck. Ele está muito próximo do sucesso e não tenha piedade. Quanto estão lhe pagando? Quem? Mas que história é Que essa? espécie de pessoa tem interesse em fazer isso com a vida dos outros? Você não mostrou nenhuma compaixão, nem integridade. As armadilhas que criou. Como era Patricia Elliott na realidade? O que movia Patricia Elliott? Quais eram suas grandes paixões? Por que não teve coragem de dizer o que sabia em vez de agir sorrateiramente para ver se conseguia me vencer? É verdade. Ela não era um passatempo. Eu a amava para valer. Foi você. O quê? Assassino. Matou Patricia Elliott. Não. Sim. Não, senhorita Howard. Alistair não matou Patricia Elliott. Eu matei. Você? Eu fui obrigado. Eu passei 12 anos preparando você. E ela podia ter arruinado tudo. Uma palavra dela para King Charlie sobre a Suíça. E estaríamos liquidados, você e eu.
Não podia deixar acontecer. Você vai ser primeiro-ministro. O país precisa de você. Tudo era tão importante. E foi tudo tão perfeito. E quem atrapalhou foi esse cachorro. Guardei isso como prova, caso você duvidasse da minha lealdade ou então do meu valor. Estava bem guardado na agência do correio até que... Ele é um demônio, sabe? Ele veio aqui para nos impedir, a mim e a você, de ser o primeiro-ministro. Ele conseguiu me deter, mas não vai impedir você. Ele não vai impedir coisa alguma nunca mais. Wemby Charles solto, assistente de Beckett acusado de matar a escritora. Fotógrafo horrível, não acha? Ah, meu Deus, não dá para aguentar. Vejo o rosto dela e agora estou vendo até sua voz. Pelo amor de Deus, não pule! Prazer em conhecê-la. Isto é, oficialmente. Yahoo! Eu nem consigo acreditar. Como foi que você voltou como uma gata? Eu não queria deixar você ser um mártir dessa situação. Você ficou aqui embaixo por mim. O mínimo que eu podia fazer era voltar e fazer companhia a você. E cheguei bem na hora. Você ia me deixar na maior confusão se pulasse no rio. Ah, eu não ia pular nunca. Na verdade, eu sou um covarde. Agora que estamos iguais, por assim dizer, como quer que eu chame você? Benjamin? BJ ou como? De Benjamin, não. Eu detesto. BJ ou como os amigos me chamavam. Benji. É melhor ficar com BJ. Você não tem cara de Benji. Remember
has to be the end.